Então, senhoras e senhores, nosso cordial boa noite. É sempre um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar com vocês todas as quartas-feiras no nosso Diálogos Logísticos. Diálogos Logísticos, que é uma realização da coordenação do curso superior de tecnologia em logística, uma ideia que surgiu durante a pandemia para manter o vínculo, para manter aí o contato com os nossos alunos, e se transformou num projeto de extensão. E hoje o público é bem diverso, né? Alunos da especialização em logística empresarial, alunos do bacharelado de administração e do curso de tecnologia em logística, que nos acompanham aqui toda quarta-feira. E nessa noite, de maneira especial, temos como convidada a Juliana Almeida, do blog de Logística de Saias, que vai contar um pouquinho da sua experiência, dividir um pouquinho da sua experiência na área de logística aqui com a gente. Então, Juliana, eu queria começar agradecendo a sua generosidade, a sua disponibilidade em compartilhar aqui com os alunos do Instituto Federal do Acre. O nosso cordial boa noite para você. A gente sempre começa nossos diálogos logísticos pedindo para os convidados se apresentarem, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Conta um pouquinho para o pessoal quem é a Juliana. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade. Fico muito lisonjeada com o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Almeida. Eu sou a fundadora do blog e da página no Facebook do Logística de Saia. Atuo na área de logística já há mais de 12 anos. Sou natural do interior da Bahia, mas fui criada na região do Vale do São Francisco, que é uma região que predomina a cultura da agricultura irrigada. Então, a gente tem uma parte muito forte da exportação de fruta do país, sai dessa região. A região ela exporta para mais de 11 países, na Europa, Estados Unidos. E lá eu comecei a desenvolver o interesse pela área de logística. Até então eu tinha abandonado algumas faculdades porque não tinha me encontrado, e aí até que eu achei a logística. E a logística você vai pelo amor ou pela dor, né? Você ama ou você odeia. E eu relutei muito tempo até entrar na área, até que realmente eu me encontrei e me apaixonei pela área. E aí lá eu descobri um curso técnico de logística, que era o grau técnico na cidade de Petrolina, que fica no interior de Pernambuco. E aí, depois de ter largado algumas faculdades, eu decidi encarar esse desafio. Vou ver o que a logística tem a oferecer. E foi amor à primeira vista. Me apaixonei pela profissão, fiz um curso técnico de logística, e a região que eu vinha, ela era muito limitada profissionalmente. Eu queria galgar coisas mais importantes, eu queria alavancar a minha carreira profissional, e na região que eu vivia não tinha tantas oportunidades. Existia um certo preconceito também da mulher na área de logística. Como a gente conversou antes, as pessoas viravam, mas era um curso novo na cidade. Eu comecei a estudar logística em 2013, 2012, 2013. Então as pessoas viravam para mim: você vai fazer logística? Mas o que é isso? Você vai trabalhar em loja? E aí você tem que explicar para as pessoas: não, eu posso trabalhar em loja também, né? Então, tipo, eu tinha que desmistificar e quebrar várias barreiras para poder me inserir na área. Que aí foi quando eu decidi sair do Nordeste e buscar uma oportunidade no Sul. E aí eu vim para Curitiba em 2014. 2015, comecei a fazer a faculdade de logística aqui em Curitiba. Me formei em 2016. 2017, eu iniciei o MBA em Engenharia de Produção. 2018, eu iniciei a especialização em Engenharia Industrial na Universidade Federal, daqui do Paraná. E agora estou partindo para um novo desafio, que é fazer inteligência artificial na PUC. E aí todo mundo pode se perguntar: nossa, mas são áreas aparentemente distintas, mas que uma está interligada à outra. A engenharia depende da logística, assim como a logística depende da engenharia, e a inteligência artificial vem para que eu possa aprimorar o conhecimento que eu já tenho na área e desenvolver uma nova tecnologia para facilitar a vida dos profissionais na área.
Muito legal, Juliana. Eu estava conversando, a gente fez um papo pré-diálogos aqui, a gente sempre conversa com os participantes antes de começar, né, esperando o pessoal chegar, e eu estava comentando com a Juliana que esse tema da noite de hoje, Mulheres na Logística, foi inspirado no Diálogos Logísticos de 2 semanas atrás, que depois de 16 edições, pela primeira vez participou uma mulher, né, que foi uma nossa ex-aluna, Ruth, que está nos acompanhando aí, inclusive. E aí eu fiz esse comentário, eu vou fazer a mesma pergunta, né, que você até já falou um pouquinho sobre isso, mas vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ela. É fácil para uma mulher trabalhar na logística? Rola um preconceito? Ainda rola esse preconceito em relação às mulheres na área? Na verdade, existe sim um preconceito que, de certa forma, ele é meio velado. Não é escancarado como em outras profissões, mas existe sim um preconceito de que a mulher dentro da logística ela só pode trabalhar na parte administrativa. Hoje em dia você vê poucas mulheres na área realmente operacional, a que põe mão na massa. É tanto que há um mês e meio atrás eu participei de um bate-papo também, e aí fazendo algumas pesquisas eu descobri que tem uma profissão prático, que é, popularmente falando, estacionador de navios. Existe pouquíssimas mulheres, e a primeira mulher a ser prática no Brasil iniciou a carreira em 2010, então a gente não tem nem 20 anos de uma profissional dentro da área, e essa profissão ela já existe há muito tempo. E eu saí do Nordeste justamente por isso, porque assim, as oportunidades eram muito escassas, principalmente por ser mulher. E é uma área muito masculinizada até hoje. Se bem que a gente já vem quebrando muitas barreiras, hoje a gente já tem muitas referências de mulheres dentro da área de logística que há 10 anos atrás a gente não conseguiria ter. Hoje eu tenho grandes referências, na empresa que eu atuo, eu tenho grandes referências de mulheres dentro da área, e isso é extremamente importante para desmistificar. Acho que o mais importante é desmistificar que a mulher só serve para o serviço administrativo. Não, existe mulher que pega no pesado, que manobra empilhadeira, que está dentro do chão de fábrica, que é operacional. E isso é muito bacana. E quando eu comecei na área, eu passei por situações que hoje eu torço para que ninguém passe. Eu fui coordenadora de estoque, coordenadora de expedição de uma empresa de produtos agrícolas. Então, eu já morava numa região que não existia muitas mulheres na área de logística. E aí eu fui ser coordenadora de expedição de uma empresa de produtos agrícolas. Então, é uma área completamente masculina. E aí os clientes se assustavam quando viam uma mulher dentro da expedição, falava: tá, mas chama o coordenador da expedição. Eu falava: não, eu sou a coordenadora da expedição. Ah, mas você é mulher, mulher não pode. E eu trabalhava de EPI completo, EPI, avental, pegava caixa de veneno, etrel, para entregar para o cliente. Então, as pessoas elas ainda tinham uma certa barreira em aceitar que mulher estava naquela posição. E o mais desafiador foi aceitar a posição que eu estava e ter que dar ordens aos meus subordinados. Eles olhavam para mim e você tem que ter muito jogo de cintura e uma inteligência emocional muito forte para poder lidar com todas as dificuldades que o mercado impõe. Mas graças a Deus, isso aconteceu em 2012, 2013, e de lá para cá eu venho acompanhando uma evolução muito grande no mercado. Existem muitas referências hoje, graças a Deus, em diversas áreas, é tanto que tem até uma xará minha, a Juliana, que ela assumiu, ela é engenheira, e ela assumiu a fábrica da Jeep lá acho que foi da Jeep, se eu não me engano, em Pernambuco, então ela virou referência. Então, as mulheres, aos pouquinhos, estão galgando seus espaços, estão virando referência, e isso é muito bacana. Eu imagino que a Ruth também, que trabalha na área, ela deve ter enfrentado algumas dificuldades até para se inserir, porque como você sai do curso virgem, tipo, eu não sei de nada na área, eu tenho a parte teórica, e as pessoas já, é difícil você se incluir no mercado de trabalho sem ter experiência, e quando você é mulher, complica um pouquinho mais. O jogo fica ainda mais difícil, né? Vamos colocar assim. E o mais bacana disso tudo é que, apesar de ser muito difícil, eu vejo que as mulheres que atuam na área de logística, elas têm uma preocupação em se qualificar.
elas são muito qualificadas para a área. Eu acho muito, muito interessante esse ponto, assim. Conheço profissionais da área de logística que têm muita formação, muito conhecimento e estão galgando seus espaços. E isso é importante para que vire referência para as outras pessoas. Na minha faculdade, quando eu fiz o curso técnico de logística, tinha 7 mulheres na sala, numa sala de 35. Quando eu cheguei na graduação, eu assustei, tinham 4. Na especialização, quando eu fiz o MBA, tinham 3. E aí foi diminuindo. De acordo com que você vai subindo o nível, parece que vai diminuindo o nível de mulheres. E é engraçado, né? Porque hoje, bom, o Brasil já teve, vamos pegar só o exemplo do Brasil, mas nós já tivemos a presidente da República, nós já tivemos, tem mulheres em cargos, altos cargos, vamos colocar assim, né? Quer dizer, eu sinceramente, eu achava, até por tudo isso, que não há, que, tudo bem que tem o preconceito ali, a gente sabe, não diria nem um preconceito, mas uma certa, né, mulher em certos cargos e tal, mas quando a Ruth fez o comentário, e você agora contando um pouquinho da sua experiência, a gente vê que realmente é até legal a gente perceber isso, a gente ter esse tipo de depoimento, principalmente aqui tem futuros gestores, né, das empresas do Acre, aqui, o Instituto Federal está formando futuros gestores e vão ser futuros até gestores públicos, inclusive, da importância, né, de mostrar a importância de dar esse espaço para a mulher. Né? A mulher tem toda a capacidade, tem toda e faz certas atividades muito, muito melhor do que nós, homens, né? Minha esposa aqui em casa faz muita coisa melhor que eu. Ela tem vários trabalhos, né, na verdade. Tem que ser mãe, esposa, profissional. E isso também, e eu acho engraçado porque as pessoas às vezes me perguntam: nossa, mas o que é logística para você? Na verdade, logística é tudo. Aparentemente, as pessoas não têm a dimensão de que logística é planejamento. Então, se logística é planejamento, eu acordo de manhã, eu tenho que fazer o planejamento do meu dia. Então, você faz logística mesmo sem saber. Porque primeiro você tem um cronograma, né? Você acorda, toma banho, escova os dentes, toma café, tem que pegar o ônibus, aí você tem que pensar nos gargalos. Eu falo que os espaços são os gargalos. Então, tem um gargalo, o ônibus atrasou, é um gargalo. Então, como você vai ter o jogo de cintura para poder quebrar esse gargalo e poder seguir mais à frente? Eu pego outro ônibus, eu vou de Uber, então você sempre tem que estar com planejamento. Isso, na verdade, é logística, né? Às vezes a gente não sabe, mas todo mundo faz logística, e logística é tudo. Eu costumo dizer aqui, Juliana, que eu fico muito feliz quando um convidado aqui do Diálogos Logísticos reforça uma coisa que eu falo em sala de aula, que eu costumo dizer assim, que o professor falando, o pessoal olha assim, mas será que é verdade? E quando vem um convidado de fora e diz a mesma coisa, tem um peso maior, né? E eu sempre comento com eles, isso é uma coisa que eu sempre tento frisar com eles, da questão até conversávamos exatamente sobre isso no pré-diálogos ali, a questão da gestão logística, né? De você aplicar, você falou do planejamento, mas não só o planejamento, as ferramentas da logística de uma forma geral, né? Lá, desde do processo administrativo, aquele básico, né? Planejamento, organização, execução e controle, até outras ferramentas, as japonesas que nós temos aí, 5S, enfim, diversas ferramentas que estão à disposição do gestor logístico que precisam ser aplicadas para que a logística funcione de maneira efetiva, não é isso? E eu dei aula de logística num curso técnico aqui em Curitiba em 2018, e o que eu abordava sempre para os meus alunos era: você tem que trazer as ferramentas que você aprende na sala de aula para aplicar dentro da sua rotina. Então, se você consegue aplicar o 5S dentro da sua rotina, fica muito mais fácil eu aplicar na área profissional, porque eu vou entender como é que eu vou desenvolver e vou achar estratégias para poder ter soluções mais eficazes, para reduzir custo, para tudo, na verdade, né? Ô, Juliana, a Ruth fez um comentário aqui pelo chat.
que quando você comentava das oportunidades de trabalho, né, ela colocou aqui que é o maior desafio para a mulher na área ser aceita como mulher na logística, né, e ter o respeito dos colegas, principalmente no momento de delegar funções, né? Você disse que saiu do Nordeste para hoje você está em Curitiba, tentando fugir um pouco disso. Você acha que conseguiu? É mais fácil aí no Sul do que no Nordeste? Eu confesso que eu vim com muito medo, na verdade. Eu cheguei em Curitiba, digamos que crua. Eu só vim com curso técnico e meu sonho era trabalhar na área. Então, eu ralei muito. No início, foi bem difícil pela questão da qualificação, porque eu não tinha um nível superior ainda, então eu não dominava nenhum idioma, e realmente foi bem difícil por causa disso. Mas eu não senti tanta rispidez dos colegas de trabalho quanto eu senti no Nordeste. Senti, lógico, tem determinadas situações que você pensa, nossa, por que eu não fui fazer medicina? Porque eu cursei arqueologia um semestre na Universidade Federal do Vale de São Francisco e o campus que eu estudava era no Piauí. Então eu penso, nossa, por que eu não fiquei lá? Tipo, eu estava mais cômodo. Mas a gente sempre gosta de galgar desafios, né? E quando eu vim para Curitiba, eu senti um pouco, mas foi bem velado, assim, na verdade, o tipo de preconceito. Eu trabalhei numa empresa uma empresa de tripa, aquelas tripas aquela capinha da linguiça, né, na verdade. E eu tinha um time de 3 pessoas. E as 3 pessoas trabalhavam na empresa já há bastante tempo, e eu cheguei na empresa com uma ideia inovadora, vamos fazer um layout novo, vamos otimizar o estoque que a gente tem, vamos fazer o inventário. E eles sentiram um pouco de resistência, porque, mas você é mulher, você é novinha, o que é que você entende? Já trabalha aqui há 5 anos, 6 anos, então eu senti mais essa resistência, não a resistência de, você é mulher, você não pode trabalhar na logística. Então, a resistência foi mais de aceitar o processo de melhoria, de inovação, do que realmente ser mulher. Então, foi bem mais fácil. E antes de eu vir para Curitiba, eu pesquisei sobre como era o mercado de trabalho aqui, como eram as oportunidades, as empresas. Então, eu vim com uma bagagem emocional já pronta para poder encarar os desafios. Mas foi bem mais fácil do que no Nordeste. Confesso que as oportunidades aqui elas surgiram de uma forma mais leve do que no Nordeste. E os preconceitos que eu sofri aqui foram um pouco mais velados do que eu já sofri lá. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas aí dos participantes. Então, se tiver sua pergunta aí, já se inscreva aí no chat. O pessoal está comentando aqui que hoje estamos tendo recorde de público ao vivo aqui com Opa, a coisa gente. boa! E realmente eu já tinha observado isso. Aí o Elson e a Gracilene estão aqui lembrando do recorde de público ao vivo aqui com a gente hoje. A maioria prefere assistir pelo YouTube depois, mas agradeço mais uma vez a presença de todos aí que estão conosco essa noite. E daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Juliana, conta para o pessoal aí o que é o Logística de Saias, qual foi a ideia, de onde veio a ideia, o que é e como é que eles conseguem acessar. Tá, Logística de Saia surgiu em 2013, 2014, logo quando eu iniciei, na verdade, mas o projeto ele tomou uma alavancada maior de 2018 para cá, que aí eu comecei a fazer um engajamento melhor. Mas surgiu justamente porque eu não tinha referência de mulheres na área de logística. Eu fazia pesquisa na internet e eu olhava, nossa, mas só tem homens, eu só vejo reportagem de homens, só vejo professores homens, então eu não tinha muita referência. E a ideia de surgir era concentrar informações para que as mulheres tivessem referência. Então, o início do blog ele surgiu justamente porque eu sofri preconceito dentro da área, eu queria desmistificar. Pô, eu sou uma profissional, eu estou estudando, eu me qualifico, eu pesquiso, eu busco informações, então eu mereço ser respeitada por isso.
E o blog, a página no Facebook, é o Logística de Saia, surgiu justamente por isso, para desmistificar. Mulher, ela pode estar em qualquer lugar, e principalmente na área de logística, né? A gente tem um potencial muito grande em determinada, principalmente a parte de auditoria logística, que é uma área que quase ninguém fala muito, mas que hoje em dia, com a pandemia, com a inovação, com os aplicativos que vêm surgindo, isso tem se tornado muito mais presente. E o blog surgiu justamente para uma forma de desabafo, de expor ideias que eu pensava sobre as mulheres nas áreas, de assuntos que eu queria que fossem abordados, mas eu não achava em qualquer lugar, e eu resolvi concentrar tudo em um lugar só para que as mulheres tivessem uma referência para essa área. E aí, quem quiser acessar, tem o blog. Como é que acessa? Eu vou colocar aqui o link do blog, o link da página. E agora a gente está criando um Instagram, que aí vem com notícias mais rápidas. Futuramente a gente tem um plano de contar a história de mulheres na área de logística, que é o Logística Minha Vida. Futuramente eu quero fazer uma coluna semanal, contando um pouco das mulheres que atuam na área de logística, quais foram as suas dificuldades, os desafios, o que é que elas esperam, como se imagina a logística daqui a 10 anos, com o avanço da tecnologia, né? Porque agora a inteligência artificial ela vem muito forte dentro da área de logística, a logística 4.0 também. Então, futuramente eu quero que as pessoas que vão se inserir na área, elas tenham uma referência para poder, e tenham, digamos que, bagagem de conteúdo para poder fazer as pesquisas. Isso é muito importante. A Gracilene já colocou aqui no chat que já entrou pelo Facebook, já conseguiu encontrar pelo Dá um Facebook. like. Já tem uma nova seguidora já. Opa, coisa boa. Seja bem-vinda. Juliana, a gente estava conversando antes, né, do Diálogos, e você comentou alguma coisa sobre a importância do faturamento, né, para a logística. Conta para o pessoal aí que eu achei muito importante essa sua observação. Conta para o pessoal qual que é o faturamento bem feito é importante para o processo logístico. Hoje eu atuo na área do faturamento de uma transportadora aqui em Curitiba, e até então eu não tinha essa visão tão ampla como eu tenho hoje. E como determinados processos impactam no faturamento. Por exemplo, a questão da emissão de um CTE. Você faz a negociação junto ao cliente e emite um CTE incorreto, com valor incorreto. Isso acaba impactando no processo do faturamento, porque aí você tem que desfazer todo o processo, montar de novo. Então, algumas pessoas perguntam, nossa, mas você tem tantas qualificações e por que você trabalha no faturamento? O que é que o faturamento está ligado na logística? Tudo. É que nem a área financeira. Por que a área financeira está ligada na logística? Como isso impacta? Impacta que, se você tem um faturamento, se você tem processos, na verdade, alinhados, você consegue ter um faturamento que não vai impactar no financeiro. E aí uma coisa vai ligando à outra. O marketing, como é que o marketing está ligado na logística? A demanda, a geração de demanda, a criação de produtos, desenvolvimento de produtos, que vai gerar o interesse das pessoas em comprar aquele produto, e você tendo interesse em comprar aquele produto, você acaba gerando uma demanda. E essa demanda vai para o comercial, que vende o produto, que aí você tem que ter um controle de estoque para saber se você pode atender esse cliente, que aí vai para o financeiro, que aí chega no faturamento e até a ponta final. Então, é uma escala, na verdade, de coisas que você tem que estar que estão ligados, na verdade, à área de logística, e as pessoas às vezes nem se dão conta, né? Como é que o comercial está ligado à área de logística? Como é que o marketing, o faturamento, o financeiro. Então, tem inúmeras coisas que estão ligadas dentro da área, e que é importante que as pessoas entendam que logística não é só transporte. Logística é muito mais. O profissional de logística, ele cabe em qualquer área. Hoje eu atuo no faturamento. Para mim atuar no faturamento, eu tenho que conhecer o que é um CTE, um conhecimento de transporte. Eu tenho que entender cada cláusula do CTE para que eu possa emitir um faturamento correto para o meu cliente. Eu tenho que ter o feeling
de observar, será que a tonelada que colocou aqui é a mesma que está acordada com o cliente no contrato? Para que eu possa emitir o conhecimento e emitir a fatura? Então, são fatores que acabam gerando um impacto muito grande no fluxo de caixa no final da empresa. Eu acho que só complementando um pouquinho, Juliana, é aquela visão sistêmica, né, que o profissional de Sim, logística precisa ter, né? Não adianta você ser bom no seu quadrado ali se você não entende as outras atividades, os outros setores da empresa. Eu acho que o que você colocou aí dessa visão ampla, né, dos processos é extremamente importante para que o profissional de logística possa realizar bem o seu trabalho, fazer bem ser competente, né, na realização das suas tarefas, porque sim. pode falar. E você, na verdade, eu acho que o profissional de logística, como a gente estuda diversas áreas, não se atentem a só entender do transporte, a só entender do processo de estoque. Eu acho que o profissional completo de logística, ele tem que entender como a logística ataca em todos os setores. Tanto que há um tempo atrás eu fiz um artigo no LinkedIn linkando justamente o marketing e a logística, como esses dois pontos estão ligados e o que um impacta na área do outro. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que o profissional de logística, ele não precisa dominar todas as áreas, mas ele precisa entender o que a logística impacta em cada setor. Porque aí ele vai ter uma visão mais ampla da situação e vai conseguir desenvolver o seu papel de uma forma mais eficiente. E o legal é que você não é a primeira que fala isso, você não é o primeiro convidado que Claro. fala isso. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz naquela ocasião. Quer dizer, e aí eu acho importantíssimo esse tipo de fala que você acabou de nos brindar, no sentido dos alunos perceberem a importância de certas disciplinas no curso. Porque às vezes o cara está estudando um negócio e fala assim, mas que gacho de um troço, eu nunca vou usar esse negócio. E Sim. depois, quando ele está no mercado de trabalho, ele percebe, poxa, olha, isso aqui realmente, ó, eu não dava bola lá na faculdade, mas ó, isso aqui é importante para isso, é importante para aquilo. Acho que mostra, né? E você que fez o curso, acho que hoje percebe, né? Essa importância de cada uma das disciplinas, de cada uma das matérias estudadas, né, Juliana? Sim, e engraçado é que na graduação eu ficava pensando, nossa, mas para que eu vou usar matemática financeira? Para que eu preciso entender disso? E dentre outras matérias, eu ficava, nossa, mas para que eu vou aprender intralogística? Como é que eu vou aplicar isso? E hoje eu vejo que eu passei por algumas áreas da logística e hoje eu estou numa área mais financeira e toda a bagagem que eu tive das outras aulas e até aquelas aulas que eu achava que não iriam agregar valor, hoje fizeram a diferença para que eu pudesse entrar na empresa que eu estou, pudesse trabalhar na área de faturamento. A experiência que eu tive de entender um pouquinho de cada processo facilita muito, até porque dentro do faturamento você tem que ter contato com o cliente. Então você tem que ter um poder de argumentação e negociação para poder finalizar o processo, para que ele tenha seja mais eficiente, né? Então, não menospreze nenhuma matéria, porque no final vocês vão entender o quanto cada matéria é importante. Hoje pode não fazer sentido nenhum. Para que eu vou fazer esse cálculo? Eu nunca vou usar. 4, 6 anos depois, olha aí onde eu estou. Estou usando os cálculos que eu imaginei que eu não fosse usar. Então, é mais ou menos isso. Cálculo de frete, nossa, eu ficava, mas eu não vou trabalhar com transporte. Eu quero trabalhar com estoque, eu quero ser gestora de estoque. E os cálculos fizeram a diferença onde eu estou hoje. Então, não menospreze nenhuma matéria, porque elas acabam fazendo a diferença. Eu costumo dizer que a vida ela traz surpresas, né, Juliana? Tem uma caixinha de surpresas, né? Então você fala, não, nunca vou usar isso e cai na Sim. cabeça, né? Sim. Opa, olha que surpresa maravilhosa. Porque Muito bem. às vezes você até Pode falar. foca, por exemplo, o meu foco era trabalhar com estoque. Adoro a área de estoque,
O estoque é o pulmão da empresa, amo fazer aquilo. E eu acabei descobrindo, no meio da pandemia, eu perdi. Eu trabalhava numa empresa que eu fiz a implantação do sistema de roteirização, nunca imaginei trabalhar com roteirização. Então, foi também um grande desafio, porque eu tinha que treinar os motoristas com um aplicativo novo, e eu também senti essa resistência. E aí eu ficava pensando, nossa, mas eu queria tanto trabalhar com estoque, e acabei me descobrindo apaixonada pela área que eu estou de faturamento, que acaba envolvendo tudo, que é uma parte super importante, porque você lida também com a parte fiscal, você tem que entender um pouco da área contábil, para você poder ter um bom desempenho dentro da área do faturamento. Não só, eu vou chegar lá, vou emitir uma fatura e vou mandar para o cliente pagar. Não, você tem que entender a condição do cliente, o porquê esse cliente quer um prazo de 30 dias, qual é a necessidade dele ter um prazo de 30 dias. Aí você faz o cálculo de frete para atender essa necessidade do cliente. Mas aí será que ele atende o meu fluxo de caixa? Será quanto CTS eu posso emitir para esse cliente? Então, tudo é um estudo, e tudo que a gente vê na faculdade realmente hoje, eu vejo que eu consigo aplicar tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Eu acho que esse é um depoimento muito bacana para os nossos alunos. Eu acho que valorizar, né, cada disciplina, exatamente como a gente falou, a caixinha de surpresa que é a Sim. vida, se acaba. E é interessante, eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou, que realmente é verdade. Às vezes a gente não sabe o que vai nos conquistar, né? O que vai nos fazer. Como você falou, estou apaixonado aqui por essa atividade. A gente não sabe, então é importante ter esses conhecimentos, exatamente para que, se a vida te levar para um lado, olha, poxa, eu consigo fazer isso, tenho as informações necessárias, o conhecimento necessário para fazer isso. Vou fazer. Então, esse conhecimento todo, ele vai ser útil. Eu sempre falo para os alunos, não se preocupe, se uma hora ou outra, numa atividade, vai utilizar. você vai usar. Fica tranquilo, pode achar que não, vai dizer que não, mas uma hora acaba achando. Bom, o papo tá bom, já passamos da metade do nosso Diálogos Logísticos, agora a gente vai abrir para os nossos participantes aí. Quem tem perguntas para a Juliana? Oi, Juliana, boa noite. Boa noite. Um prazerzaço. Eu sou Gracilene Bandeira, sou acadêmica da turma de bacharelado em administração, aluna do César. Opa, coisa boa. Fico muito feliz de ver uma mulher assim, nos representando, e como a gente fala, assim, logística, visão primeira na cabeça de qualquer pessoa é sempre assim, pensar em transporte, né? E a logística nunca teve tão em evidência como agora nessa pandemia, né? Todo mundo pensando, trabalhando muito essa questão da logística. E aí, você falando aí dessas dificuldades, né, desde quando você começou, e eu lembro que quando eu tenho 27 anos de secretaria, sou servidora pública, né, da Secretaria de Saúde. Quando eu iniciei, eu fui trabalhar no almoxarifado, na parte administrativa, e era interessante que o órgão público, pelo menos aqui no Acre, é muito comum a gente ver mulheres liderando. Nossa, que diferente. A grande maioria coisa são boa. Na parte administrativa ou de gerenciamento, mas a parte operacional é única e exclusiva de homens ainda, né? Mas era interessante porque a gente já sofria essa resistência, às vezes, dos próprios colaboradores, né? Quando falava, eu ser mandado por mulheres, né? Mas acabava depois cedendo porque via uma certa organização por parte da mulher. Eu lembro que uma vez eu mesma tive que ensinar o rapaz a empilhar caixas, porque ele colocou e estava todo torto, né? Aí eu disse assim, não vai cair. Eu digo, vai cair. Aí ele disse, mas você quer saber? Eu digo, sim, você vai fazer do jeito que eu tô pedindo. E sentei, e eu digo, agora você vai fazer assim. E ele empilhou e ficou ótimo. A partir daí, todo mundo passou a empilhar daquela maneira. Mas a gente tinha essa resistência pelo fato de ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, existia essa coisa do respeito, por ver que a gente conseguia dar conta do serviço. Mas a gente vê que na parte da iniciativa privada, a grande maioria que comanda, que lidera, são homens. Né? O órgão público acaba sendo uma exceção.
E aí, assim, eu te pergunto, a logística ela é nova, nesse sentido da gente ouvir falar, né? Hoje, por exemplo, aqui no Acre, agora que surgiu o curso de logística, agora que eu digo assim, recente, né? Antes a gente não ouvia falar. E a gente vê que ela está crescendo muito, se expandindo muito. E quais as perspectivas e oportunidades que você consegue ver e pode falar para a gente que é principalmente que estamos, né, cursando a faculdade, no meu caso a segunda da faculdade, e que essas oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho, especificamente na área de logística. A primeira é um prazer, seja bem-vinda. Fico muito lisonjeada entre várias mulheres aqui, muito orgulhosa. Então, eu acho que o principal desafio é se incluir no mercado de trabalho. Então, esse a gente já sabe que a gente tem que quebrar. Então, a gente já tem um ponto para trabalhar. Segundo, qualificação. Hoje em dia, o mercado, ele está, principalmente a área de logística. Eu falo pela região sul, porque é a região que eu tenho o maior conhecimento. As mulheres dentro da área de logística, elas estão se qualificando melhor. Então, se qualifique. Primeiro, a qualificação, eu acho que é extremamente importante para você se incluir no mercado de trabalho. Segundo, o idioma. Idioma hoje, para quem está dentro da área de logística, não importa se é homem ou se é mulher, é extremamente importante e faz um grande diferencial. Às vezes, você pode ter 2, 3 faculdades e ter 10 anos de experiência. Você tem 10 anos de experiência, 2, 3 faculdades, aí você não fala inglês. E aí acaba perdendo inúmeras oportunidades por causa disso. Então, conhecimento, buscar conhecimento sempre, adquirir um novo conhecimento de um idioma vai fazer uma diferença para que as mulheres possam, para as mulheres e para os homens, na verdade, se inserirem no mercado de trabalho e ter uma visão mais ampla, desmistificar de que logística é só transporte, logística é tudo, e tudo é logística. Então, as pessoas precisam começar a ter uma visão de que logística é toda empresa é movida a logística, porque você faz, tudo depende, qualquer departamento tem um processo de planejamento, de produção, execução, você tem que entregar, independente se você vai entregar um produto para o cliente na hora certa, ou você vai entregar um relatório para o meu gestor na hora certa. Tudo é logística. Então, acho que o principal desafio que eu vejo hoje em dia é o avanço da logística 4.0, dessa nova tecnologia, que algumas pessoas falam, nossa, mas os robôs vão acabar dominando e a gente vai perder emprego. E aí foi um dos questionamentos que eu fiz na pós, eu tinha essa visão. A gente está indústria 4.0, logística 4.0, agora virou moda, né? Tudo é 4.0. E ninguém, na verdade, entende o que é 4.0. Na 4.0 nada mais é do que, cara, a gente está num processo de evolução. A tecnologia, depois que você abre a mente, ela nunca mais vai voltar a ser do mesmo tamanho. Então, você abriu a mente, a tecnologia está vindo aí. E o profissional de logística, ele não pode só pensar, eu vou fazer minha faculdade e acabou. Não, ele tem que buscar novos conhecimentos, principalmente na área de tecnologia. Buscar, por exemplo, hoje, inúmeros centros de distribuição, a maioria dos processos são automatizados. E onde é que o profissional de logística se encaixa? No planejamento, num processo de auditoria logística. Então, tem inúmeras áreas que as pessoas ainda têm um certo receio de entrar por causa disso. Então, daqui a 5, 10 anos, a tecnologia ela vai dominar a logística. É tanto com o avanço agora dos aplicativos, inúmeros aplicativos. Hoje em dia, tudo é movido a aplicativo. Hoje em dia, você não precisa sair de casa para nada. Você tem aplicativo que a diarista vem na sua casa, você tem aplicativo para entregar a sua comida, você tem aplicativo para o carro vir te buscar na porta de casa, você tem aplicativo para tudo. E isso é um 4.0, isso é a logística. Então, como é que o profissional de logística vai se encaixar nisso tudo? Fazer parte do tráfego desse processo, da informação desses dados, da manipulação desses dados para que possa servir de base para que os gestores possam tomar decisões mais gerenciais. Então, o profissional de logística ele tem que ter uma visão mais ampla. Eu acho que o trabalho maior é desmistificar que logística é só transporte e abrir a mente e entender que a tecnologia ela não vem para atrapalhar.
ela vem para que a gente possa se reinventar como profissional e se inserir em outras áreas que possam agregar a área de logística. Obrigada, Ju. Imagina. A Micaele está aqui concordando com vocês, porque ela disse que acabou perdendo uma oportunidade por falta de qualificação. Você comentou da importância de qualificar. Sim, ela comenta aqui. Eu no início, eu perdi algumas oportunidades por não falar inglês, por não falar nenhum idioma. Eu chegava na entrevista, eles falavam, nossa, mas você tem uma desenvoltura muito bacana, você conhece o processo, você tem uma qualificação muito boa, mas eu preciso que você fale inglês. E muitas vezes, eu trabalhei em multinacional, e muitas vezes você não usa inglês na multinacional. Mas eles exigem que você tenha o inglês. Porque poucas vezes eu trabalhei numa empresa, uma multinacional indiana, aqui em Curitiba, que é voltada para a área de tecnologia. Então, a gente prestava serviço para uma outra multinacional americana, e eles exigiam que a gente soubesse falar inglês, mas pouquíssimas vezes a gente usou inglês. Mas é um fator que acaba desqualificando o candidato na hora da entrevista. Então, o idioma, às vezes, ele chega a ser tão mais importante do que uma pós-graduação, do que uma especialização. Eu vou fazer uma especialização em engenharia ou, sei lá, qualquer outra área. Entre fazer uma especialização e fazer um idioma, foca no idioma, porque aí você vai galgar novas oportunidades para poder fazer uma especialização. Eu acho que aí você respondeu a pergunta do Kelvin aqui, que ele fez exatamente essa pergunta, né? Se tem alguma área específica da logística que você recomendaria como primeiro curso de qualificação após a graduação. Né? Um conhecimento básico para se aprimorar, para ingressar na área, já respondeu. Ainda mais aqui no Acre, Juliana, que nós temos fronteira com Peru e Bolívia, né? Então é muito, muito importante essa questão. Vou só reforçar o que você já falou, né? Principalmente pela questão do comércio internacional aqui, que ainda é muito incipiente, mas tende a crescer, e aí o espanhol aqui, no caso, ajudaria bastante um profissional para atender essas demandas. Até aqui no Sul também, o espanhol, para quem está se inserindo na área de logística, por ser um idioma mais fácil, mais familiarizado, o som é mais fácil da gente compreender, na verdade, o espanhol, ele abre muitas portas. Principalmente, por exemplo, hoje o Chile é um país que ninguém tem muita pretensão, mas o Chile é um dos países do Mercosul que mais investe em startups, em tecnologia. Então, se você tem uma ideia de tecnologia de uma startup, o governo chileno, ele incentiva as pessoas a desenvolverem os projetos lá. Eu acho muito bacana. O Uruguai também é um país que a gente não ouve muito falar, porque a gente só fica no eixo Estados Unidos, Europa. Então, olha para aqui do lado. O Uruguai é um dos países também que está crescendo muito, principalmente na área de tecnologia, Bitcoin. Então, são áreas que têm mercado, e se você fala um segundo idioma, facilita é uma porta de entrada, facilita a inclusão dentro do mercado de trabalho dentro desses países. E não só isso, né? Diversos países aí tem programas para migração, para imigração. Você pode até morar no Canadá, enfim, são diversas oportunidades que o outro idioma abre portas, né? Sim, inclusive a gente tem o Porto de Paranaguá, aqui no Paraná, que é um porto que está recebendo muito investimento de fora. Então, se você tem um segundo idioma, é muito mais fácil você conseguir um cargo que atenda às suas necessidades, suas expectativas profissionais e pessoais. Então, aqui no Paraná, a gente tem investimentos, principalmente nessa área, tem parcerias com as universidades que você pode fazer um intercâmbio, tem desenvolvimento, mas tudo
exige que você tenha um segundo idioma. Aqui a gente tem inúmeras indústrias aqui, principalmente em Curitiba e região metropolitana, tem montadoras, tem indústrias de tecnologia, e todas exigem que você tenha um segundo idioma. Até esses dias eu vi uma vaga, e eu achei bem interessante. Ele exigia conhecimento na área de logística, não exigia formação, mas exigia que a pessoa tivesse um conhecimento prático na área de logística e que dominasse e que tivesse inglês fluente. Então, o inglês ele acaba sendo uma barreira para algumas pessoas que querem entrar em determinadas empresas aqui no Paraná. E só lembrando, não é só o The Books on the Table, Sky is Blue, né? É um pouquinho. Não, porque você chega lá na hora da entrevista e fala, eu falo inglês, canto música em inglês, sou fluente em inglês. E aí você cai em termos muito técnicos. Eu acho que uma das dicas para começar a aprender inglês pega os termos técnicos da logística, começa a se familiarizar com eles. Porque aí você começa a pegar a sonoridade, é muito mais fácil para você vai fazer uma entrevista de emprego. Você pode até não ser fluente, mas você consegue se desenvolver, consegue falar, consegue se comunicar com os termos técnicos da logística, e isso facilita muito. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Israela, que ela quer saber, primeiro, disse, boa noite, gostaria de saber de onde você tirou coragem de meter a cara e ir para outro estado com apenas um curso técnico, não tendo em vista um emprego garantido ou algo do tipo, e sabendo ainda que somos mulheres e que, por não ter experiência, tudo fica mais difícil. Olha, minha trajetória de quando eu cheguei em Curitiba foi bem engraçada, porque depois que eu me descobri apaixonada pela logística, eu já me descobri apaixonada pela logística, digamos, velha para os padrões da sociedade, né? Então, eu me apaixonei pela logística depois dos 25, 26 anos. Hoje já estou com 35. Mas eu já indiretamente trabalhava na logística e não sabia o que era logística. E eu vim em busca de um sonho. Cheguei em Curitiba na época com R$ 400 no bolso, não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha emprego, e vim com a cara e a coragem, porque o meu sonho era maior do que o meu medo. Então, e tem até um trecho de um livro de Peter Drucker que ele fala, que o nome do livro é Organizações Sem Fins Lucrativos. E no livro, um trecho do livro, ele fala, pelo que você quer ser lembrado? E aí algumas pessoas falam, nossa, eu quero ser lembrada porque eu fui o maior amante da Europa, eu fui o maior cavaleiro da Europa. E esse livro, ele fez toda a diferença na minha mudança para Curitiba. Eu vim com um objetivo muito claro, eu não conhecia nada, foi realmente... Hoje eu não sei se eu teria tanta coragem que eu tive na época, em 2014, de vir para um estado onde você não conhece ninguém, uma cultura completamente nova, sem dinheiro, sem amigos, longe da família. Passei por alguns perrengues, mas hoje eu olho a minha trajetória, poxa, eu já vou para a minha segunda graduação, eu já estou com 2 especializações, então eu olho para trás e vejo que valeu a pena, e aí eu lembro desse trecho do livro, pelo que você quer ser lembrado. Eu quero ser lembrado como uma mulher que foi referência para as outras mulheres dentro da área de logística, que desbravou barreiras e que colocou o medo atrás, que a coragem veio na frente. E assim, eu só fazendo um complemento pessoal, né? Eu nasci lá no interior de São Paulo e vim para o Acre com 26 anos, recebi o convite para ser professor numa faculdade do interior aqui, e o quanto isso te faz crescer, né? Eu acho que você passou por isso, né? Assim, o amadurecimento que isso te dá, é óbvio que ficar longe da família, longe dos amigos, não vamos também achar que é tudo maravilha. Não. Não é, né? Tem um lado ruim de você ficar longe da família, do pais, irmãos e amigos, etc. Mas o que você ganha, né, em termos de vivência, de maturidade, não sei com você, mas eu tenho certeza que foi algo também
nesse sentido, né, Juliana? Tipo, quando eu vim para Curitiba, eu desenhei a minha vida profissional quando eu vim. Antes de eu vir, eu sabia, eu quero fazer faculdade. Cheguei em Curitiba sem nada, sem dinheiro. 2 semanas depois eu estava trabalhando. Beleza, ok, já estava trabalhando, consegui um passo, ótimo. E agora, como é que eu vou pagar a faculdade? Não tenho dinheiro. Aí me inscrevi no processo na época do ProUni, e aí passei em último lugar. Tinham 7 vagas para bolsistas do ProUni, para o curso de logística, e eu estava em 8º. E eu disse, perdi a oportunidade. Mas eu tinha desenhado no papel que eu ia entrar na faculdade de logística. E aí o 7º lugar acabou passando na primeira opção e a segunda opção ficou vaga e eu entrei. No último, os 42 de segundo tempo, eu fiz um gol. E aí eu comecei a fazer faculdade. Foi muito difícil porque na época eu não tinha grana. E aí eu tenho um grande amigo que eu sou muito grata para ele. Eu recebia na época 2 passagens de ônibus, uma para ir para o trabalho e outra para voltar. Mas e para sair do trabalho para a faculdade? Eu não tinha grana. E aí ele pagava a minha passagem todos os dias para me voltar da faculdade. Então foi um caminho bem áspero. Eu tive que abrir mão do contato familiar por 5 anos. Eu fiquei 5 anos sem ver minha família. Não foi fácil esse tempo que eu passei, mas eu amadureci bastante porque eu não tinha opção. Qual era a minha opção? Desistir não era uma opção. Então, desistir, na verdade, quando eu vim para Curitiba, eu sabia, desistir não é opção. Então, quando você coloca que desistir não é opção, qualquer pedra que você vê no meio do caminho, você cata, coloca no bolso, uma hora vai servir para alguma coisa. São que nem as matérias que você acha que não vai servir para nada, você coloca no bolso que uma hora você vai usar. E amadurece muito, assim. O crescimento profissional, eu acho que principalmente o crescimento profissional e pessoal o pessoal acho que foi mais impactante, né? Nessa trajetória toda, eu sempre, quando eu cheguei, eu falava, eu quero trabalhar em tal empresa. Eu falava, eu quero trabalhar na TNT. Meu sonho era trabalhar na TNT. Era uma transportadora referência para mim. E durante 2 meses, insistentemente, toda sexta-feira eu mandava o currículo para essa TNT. Eu falava, eu vou entrar nessa empresa, vou entrar nessa empresa. E até que eu acho que eu venci eles pelo cansaço. Eles, pô, vou chamar logo essa menina para fazer entrevista, porque eu não aguento mais ela mandando currículo toda sexta-feira. E aí eu realizei o segundo sonho, entrei na TNT. E aí houve a migração da FedEx, a FedEx comprou a TNT, e aí o departamento ele foi encerrado e migrado para São Paulo, e eu não tinha opção de ir para São Paulo por causa da faculdade. E aí o terceiro sonho era, vou entrar numa multinacional que tenha transporte fretado. E aí saí da TNT e em seguida já entrei na multinacional que tinha transporte fretado. Então, desenha muito bem aonde você quer chegar, quais são os passos que você quer dar. Porque aí você consegue ter uma clareza maior e consegue distinguir as dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho. E não é só você fazer esse desenho, né, Juliana? É você ter a consciência de que você vai ter que pagar um preço para realizar esses seus sonhos, esses seus desejos, né? Quer Aí dizer, exatamente, você vai aplicar logística dentro da sua vida. Porque primeiro eu planejei, eu desenhei aonde eu queria chegar, eu desenhei as faculdades que eu queria fazer, eu desenhei as empresas que eu queria trabalhar. O segundo passo foi, eu preciso montar estratégias para chegar até essas empresas. Então, fui disparando o currículo, uma hora ela vai chegar, uma hora alguém vai ver. Ok, aí planejei, fiz o processo de execução e, por fim, eu consegui atingir o meu objetivo. Então, isso também é logística. não, eu só quero deixar bem claro, porque assim, muitos comentários muito bacanas aqui no chat, depois você vai ler, pessoal te elogiando, conhecidos seus aqui que estão participando, te elogiando, Tiago. mas só deixar bem claro isso, né? Quer dizer, tem, vamos dizer assim, tem um sucesso aí, você conseguiu, alcançou o que você queria, mas tem que deixar bem claro o seguinte, tem um preço que paga e você tem que estar disposto a pagar. Sim. Nós dois, por exemplo, ficamos longe da família. Eu tenho absoluta consciência, eu acho que você também deve ter essa consciência, de que se eu tivesse ficado lá na cidade onde eu nasci,
eu não seria nem metade do que eu sou hoje, eu não teria, né, não que eu seja grande coisa, mas só para deixar bem claro, mas assim, você, como eu falei, não é só, e você deixou isso bem claro também, não é só o crescimento profissional, mas o crescimento pessoal, né, que esse preço que a vida te paga por fazer essas escolhas. Você tem que estar disposto a pagar esse preço. Então, eu tive momentos muito tristes no meio dessa jornada, não foi só alegria, paz e amor, e eu sou feliz. Então, eu fiquei longe da minha família, eu abri mão do convívio familiar durante 5 anos, em busca de um sonho. E o bacana é que a minha família, ela me apoiou, porque quando eu tinha dinheiro para ir, eu não tinha tempo. Quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro. E aí, será que se eu for agora, eu vou conseguir fazer esse trabalho? Então, eu abri mão do convívio familiar, abri mão de muitos natais, muito Dia das Mães, muito Dia dos Pais, no meio desse percurso. Sim, vários aniversários. No meio desse percurso todo, eu perdi uma pessoa muito querida, que foi meu padrasto, e eu não pude voltar à minha cidade. Então, é uma trajetória bonita, foi bacana, foi. Mas durante essa trajetória teve muitos espinhos. E eu acho que todo mundo que quer buscar um sonho tem que ter bem claro isso. Que não vai chegar e vai encontrar rápido e vai ser tudo muito fácil. Não, você tem que primeiro estar preparado para o desafio. E de antemão, coloca a vontade na frente do medo. Porque aí eu acho que esse percurso ele fica muito mais suave. Quando o medo é maior do que sua vontade, tudo que você vai fazer é difícil. Juliana, eu fazendo um resumo aqui de um monte de comentários aqui no chat, eu vou resumir em uma palavra só: inspiração. Ai, obrigada. Eu acho que você, esse bate-papo foi realmente uma grande inspiração aí, não só para as nossas alunas. Eu acho que eu estava pensando aqui no decorrer do Diálogos Logísticos de hoje, nós temos sorte lá aqui no Instituto Federal, porque nós temos várias professoras que dão aulas. Você falou que teve poucas professoras, né, na área, existem poucos professores, aqui nós temos algumas professoras que também ajudam e dão inspiração aí para as nossas alunas, né? Eu vou só citar algumas, eu sei que eu vou esquecer alguém, mas enfim, professora Poliana, professora Daniele, professora Clodomira, professora Dirley. Então, diversas professoras que dão disciplinas da área de logística que são inspiração para as nossas alunas. E eu acho que esse bate-papo de hoje foi realmente inspirador. Quero te agradecer muito essa lição, essa história muito bacana sua. Lembrei um pouco da minha trajetória, isso foi muito legal. E aí eu vou abrir aqui para suas considerações finais, Juliana. Primeiro, é uma honra para mim, muito grande, participar dessa live, principalmente para poder falar um pouco de como as mulheres sofreram dentro, e sofrem até hoje dentro da área de logística, mas para inspirar, que nem tudo é só sofrimento, e a gente está conseguindo cargos e conseguindo um espaço e respeito de toda a sociedade hoje na área, que é extremamente importante. Existem muitos desafios que a gente ainda tem que enfrentar e tem que alcançar. Nem tudo são flores, mas se você coloca a vontade na frente do medo, é muito prazeroso. Eu nunca imaginei na minha vida poder ter a oportunidade de falar para alunos do Instituto Federal. Nunca na minha vida, nunca. Esse daí realmente não estava no meu planejamento. Então, para mim, é uma honra enorme. Espero que a pandemia passe logo, para que a gente consiga desenvolver outros projetos. Futuramente, espero conhecer o Acre e até o Instituto. Quem sabe a gente fechar uma parceria futura. Vamos passar a pandemia, vamos voltar a ter um novo normal. E para as mulheres da tua turma, o que eu posso dizer é que não desistam. Existem inúmeras áreas da logística. A logística não é só transporte. Se você está na área do faturamento financeiro, começa a linkar como os processos de logística podem fazer uma melhoria contínua dentro do seu processo. E as aulas que você acha que não tem importância hoje, que eu achava
que não iam ter importância para mim, hoje fazem a diferença. Então, estudem, se especializem em um outro idioma, que eu acho que isso é extremamente importante para que você possa se qualificar. Busquem sempre qualificação, qualificação, qualificação. Era o que eu ouvia para que eu pudesse me destacar no mercado, você é mulher, então, no mínimo, você tem que ser qualificada. Então, eu ouvi muito isso, muito, muito, muito. Então, se qualifiquem, busquem qualificação, não desistam. A logística é uma área linda. Eu falo que você ama ou odeia, eu preferi amar e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Agradeço todos os dias a Deus as oportunidades que eu tive. Desenhem a trajetória que vocês querem seguir profissionalmente, porque é extremamente importante e válido. E o meu muitíssimo obrigado a todos que participaram. Ao Tiago eu conheci logo quando eu cheguei em Curitiba, a gente realizou alguns encontros de logística na época, e ele foi um grande incentivador e parceiro para que eu chegasse no meu patamar, no meu sucesso, e, enfim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou. Nosso muito obrigado, Juliana, pela sua generosidade, a sua disponibilidade em contribuir um pouquinho com os alunos do Instituto Federal do Acre. Agradecer aqui a Val, ao Tiago, agradecer ao Elias, agradecer a Jane, agradecer o pessoal que escreveu aqui, mas eu não citei, peço desculpas, mas o tempo realmente correu aqui, o papo quando é bom passa muito rápido. E realmente, Juliana, obrigado mesmo. Eu agradeço. Eu acho inspirador, eu acho que é a palavra que resume bem esse diálogos logísticos. Imagina, eu agradeço. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui para quem quiser me seguir. Pode me adicionar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Se quiserem trocar alguma ideia, se quiserem alguma dica, eu vou estar sempre disponível para todo mundo. Perfeito. E dá uma lida no chat aí que tem muita eu vou dar uma olhada, sim. Aí. Obrigado a todos por nos acompanharem. Faço o convite para na próxima semana estarem conosco. Vamos falar sobre gestão da armazenagem na próxima quarta-feira, sempre às 19 horas. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez, e obrigado a todos. Obrigada. Até a semana que vem, se Deus quiser.